Amados, podem abrir aí, então, no capítulo 30 da nossa confissão, que fala sobre a ceia do Senhor. O 8º parágrafo, aqueles que têm a confissão de fé podem abrir, né, fazer as suas anotações no próprio documento, grifar, enfim. E vamos tratar aqui o último parágrafo, tá, deste capítulo, sobre a ceia. Tá bom? Que fala justamente sobre os receptores indignos. Se você tem uma boa memória e se você é um bom estudante da confissão de fé, o 7º parágrafo falou sobre os receptores dignos. Receptores são aqueles que recebem, são aqueles que participam. Então, as Escrituras falam sobre essas duas categorias de pessoas, né? Sobre aquelas que não devem participar. Paulo é muito enfático a isso, que não é possível você sentar na mesa dos demônios e na mesa de Cristo ao mesmo tempo. Então é claro que ele está categorizando uma classe, né, de pessoas que querem mesclar as duas coisas e não é possível. Isso traz a indignidade. E é justamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos à luz do texto, né, que está ali na televisão do 8º parágrafo, que eu gostaria de ler com os irmãos, que diz o seguinte: todas as pessoas ignorantes e ímpias, como tais, são incapazes de desfrutar de comunhão com Cristo. Tá? Então, pessoas ignorantes e ímpias, elas são incapazes de desfrutar da comunhão com Cristo. São também indignas da mesa do Senhor. E não podem, sem grande pecado contra Ele, enquanto eles permanecem assim, participar destes santos mistérios, ou ser admitidos a eles. Sim, quem participar indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, comendo e bebendo juízo para si mesmo. Tá? Então o 8º parágrafo deixa claro para nós que a nossa confissão de fé não permite uma ceia para ímpios e para ignorantes, que estão dentro de uma mesma categoria, como nós veremos. Tá? E hoje, infelizmente, até mesmo o Renato Vars, que eu acompanho alguns twitters dele, publicou esses dias que, infelizmente, muitas igrejas têm admitido pessoas ímpias e ignorantes na ceia do Senhor. Tá? Ele não é de uma igreja confessional, digamos, ou reformada, mas ele entende qual é o caráter bíblico da ceia. Tá? O maior erro de uma igreja é chegar a todos que estão presentes podem participar da ceia. Tá? E isso é um tanto quanto problemático, tá? E pecaminoso contra o próprio Cristo, como nós veremos aqui na exposição. Tá? Então, seguindo, primeiro ponto, pessoas ignorantes ou ímpias. Tá? Vamos abordar isso. O que nossa confissão quer dizer com isto? Como dito, o parágrafo 7, o anterior, abordou os receptores dignos da ceia do Senhor. E o parágrafo 8º aborda os receptores indignos. Então, o inverso. Tá? Reconhecendo que existem dois tipos de receptores indignos. Primeiro, são mencionadas todas as pessoas ignorantes ou ímpias. E com isso a confissão quer dizer incrédulos. Aqueles que não conhecem a Cristo e nunca o conheceram. Estes são, por definição, aqueles que não estão em comunhão com Cristo. Como texto de prova, a confissão oferece 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 15, aonde diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Isso aqui é só para casamento? Isso aqui é amplo, né? Envolve amizades, envolve relacionamentos, tá? Íntimos, tá? Pois que comunhão tem a justiça com a iniquidade? Aí muitas pessoas falam, né? Mas Cristo sentou na mesa dos pecadores, né? E por que ele sentou na mesa dos pecadores?
para pregar o evangelho, né? Justamente para chamá-los ao arrependimento, tá? Como aquela mulher, né, samaritana, que ele fala, certamente você não tem marido, né? Então vai e não peques mais, né? Então, amados, ele sempre confronta e chama as pessoas ao arrependimento. Então as pessoas distorcem um pouco isso. Continuando o texto, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que acordo tem Cristo com Belial? Então é justamente com base nesse texto que a nossa confissão insere neste parágrafo, é que a ceia do Senhor não pode ser compartilhada com incrédulos. Se isso aqui é o símbolo, tá? É o sinal do pacto da graça, o sinal visível que nós temos, do pacto da graça, que significa Cristo representando um povo. Imagine no grande dia, né, as pessoas que a vida inteira participaram desse sinal visível, chegarem, ouvirem de Cristo e falar, o que vocês estão fazendo aqui? Como aquela parábola, né, da bodas do noivo, né, que o rei chamou todas as pessoas, saiu convidando, não, eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho que fazer isso ou aquilo outro, depois abriu para todo mundo e entrou um indivíduo lá sem as vestes nupciais. E aí perguntam, né, o que você está fazendo aqui? É justamente isto. E isso é até para nós que somos batistas particulares, ou seja, calvinistas, que cremos na eleição divina, né? Abrir a ceia para todo mundo seria até incoerente com a nossa própria fé. Tá? Então, amados, nós temos que ter cuidado com as coisas de Cristo. E 2 Coríntios, capítulo 6, 14 e 15, deixa isso claro, e é um dos textos base para este parágrafo. Ou que parte tem um crente com incrédulo, né? Tais pessoas não são crentes e, portanto, não estão qualificados para participar da ceia do Senhor. Eles também não estão qualificados para participar, pois não são membros da igreja. E aqui, claro, que é a igreja de Cristo. Tá? Então, qual é a característica de um membro da igreja? Qual que é a principal característica? Uma pessoa, para se tornar membro na igreja, o que ela tem que apresentar para a igreja? Arrependimento. As mesmas coisas que nós exigimos de um candidato ao batismo, nós exigimos daquele que é o candidato à membresia. Tá? Então, é muito subjetivo você abrir a ceia para todas as pessoas. Por exemplo, a pessoa fala, mas eu já fui batizado em 1900 e bolinha. Mas o que me garante que você tenha andado conforme os preceitos do Evangelho e que você realmente conhece o Evangelho? Levando em consideração o contexto atual da nossa nação e do Evangelho que é pregado na nossa nação. Há grandes chances, irmãos, das pessoas pensarem que conhecem o Evangelho e não conhecerem. Como aconteceu com muitos de nós aqui, que veio de igrejas e pensava que conheciam, e realmente aqui, né, não que só nós tenhamos a verdade, mas foi apresentado, né, as doutrinas da graça e a pessoa, nossa, eu não sabia disso. Quantos aqui não entendiam a justificação somente pela fé? Isso é um pilar importantíssimo para a salvação. Então, a ceia aberta a todas as pessoas, ela é muito perigosa, ainda mais no nosso contexto. Agora, se estivéssemos num contexto de um país que levasse a sério o Evangelho, né, de igrejas que pregassem realmente, né, como nós vimos na Inglaterra, várias igrejas, né, sejam presbiterianas, né, que realmente tinham ali um zelo pelas Escrituras, aí você tinha mais credibilidade na palavra do crente, né, de que ele realmente era um crente, professo. Mas hoje no Brasil, como é que fazemos isso, irmãos? Fala para mim. Né? Então é por isso, irmãos, que a nossa confissão fala sobre receptores indignos. Pessoas que não são aptas para participarem da mesa do Senhor. E como a confissão afirma, eles são incapazes de desfrutar da comunhão com Cristo. Portanto, são indignos da mesa do Senhor. Tá? Então, pessoas ignorantes ou ímpias, tá?
Outros destinatários indignos, tá? Então tem outros. A última parte do parágrafo fala de qualquer pessoa, aí eu coloquei entre parênteses, quem quer que seja, que receba os elementos da mesa do Senhor de forma indigna. Ou quem quer que seja, significa não apenas os incrédulos, mas também qualquer crente que possa receber a ceia do Senhor de maneira indigna. Então existe uma segunda classificação, por isso que eu falei no outro slide, que existe duas. Ignorantes e ímpios, como eu disse, encarem como um só grupo, tá? Que são os incrédulos, que não têm conhecimento de Cristo, tá? Que não têm parte com Cristo. O segundo grupo é de crentes, inclusive, mas que estão de uma forma a serem caracterizados como indignos. E o que os caracteriza dessa forma? Vamos ver. Sabemos que os crentes e os membros da igreja podem ser receptores indignos com base nos avisos de Paulo de 1 Coríntios 11, nos versos 27 a 34. Ele adverte os membros crentes, tá? Crentes, ali ele fala para crentes da igreja em Corinto, sobre o perigo que enfrentam ao tomar a ceia de forma indigna. Estas são advertências sérias contra pecados graves que podem incorrer em sérios julgamentos do Senhor. Embora os verdadeiros crentes, que são membros em boa posição de uma igreja bem ordenada, devam vir com avidez e ousadia para a ceia do Senhor, ninguém deve vir de forma descuidada e irrefletida. Examine-se a si mesmo, coloquei entre parênteses lá. Existe esse examine-se a si mesmo, não é para colocar o encargo da admissão na ceia na conta de cada um, mas sim para que individualmente eu, como crente, eu reflita sobre a minha condição perante Cristo. Porque muitos usam esse examine-se a si mesmo para embasar a ceia aberta. Para poder falar, não posso fechar a ceia do Senhor. Isso é responsabilidade de cada crente examinar a si mesmo. Mas não é bem por aí. Como nós veremos mais para frente. O examine a si mesmo é uma análise que você deve fazer do seu coração, da sua conduta e como você tem vivido o Evangelho de Cristo. As ordenanças do seu Senhor. Devemos vir com consideração pelo nosso Senhor, 1 Coríntios 11, 29, e com respeito amoroso pelos nossos irmãos, 1 Coríntios 10, 17, 11, 21 a 22 e 33 a 34. Caso contrário, arriscamo-nos a incorrer no juízo de Deus, comendo e bebendo juízo para nós mesmos. Tá? Eu gostaria de ler esses textos de 1 Coríntios. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Porque vale aqui uma análise para nós um pouco mais cuidadosa quanto a este ponto. No capítulo 10, verso 17... 16 e 17 eu sempre leio aqui, né, na ceia, mas é importante, né? O verso 16 do capítulo 10 de 1 Coríntios diz o seguinte: o cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E no verso 17 ele diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes de um só pão. Essa é a consideração que nós temos que ter sobre a comunhão prática que nós temos com a igreja, tá? Um crente que tem negligenciado a comunhão com o corpo de Cristo, ele está pecando contra o próprio Cristo, que lhe forneceu este corpo para edificação mútua. Não é isso que diz em Efésios? Cada junta bem ajustada, unida, edifica-se a si mesmo. Quem te deu isso?
Cristo. Aí para você fazer o quê? Tô nem aí com a igreja. E o que representa? O cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então existe uma união. Continuando nos textos aqui separados, capítulo 11, verso 21 e 22, olha só, a negligência com o corpo. Porque ao comer, cada um toma antes do outro sua própria ceia, um tem fome, outro está embriagado. Não tendes porventura casos para comer e para beber? Olha o que ele diz, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais aos que não têm. O que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo. Tá? E esta igreja, se você ler ela de uma forma geral, um dos grandes problemas que acontecia nessa igreja, tinha problema de imoralidade sexual, né? 1 Coríntios capítulo 5. Tinha problemas de falta de comunhão. Tinha problemas de insubmissão aos líderes. Porque começavam a atacar Paulo. Não, eu sou de Apolo, você é de Paulo, né? Eu sou de Paulo, você é de Apolo, não sei o quê. Aí ficava aquela briga de quem é de quem. Ou seja, essa igreja estava radicalmente afetada na sua comunhão. Ainda assim, vamos ler o verso 33 a 34. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. O que significa se esperar uns pelos outros? É só esperar? É ter consideração. É você ter preocupação com esses irmãos. Isso é o oposto de desprezar o que foi dito no 21 e 22, desprezar a igreja de Cristo. E ele continua, mas se algum homem tiver fome, come em casa. Porque não vos ajunteis para a condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Tá? Então veja que existe esse senso de unidade na igreja de Cristo. E um dos pontos a serem refletidos no examine-se a si mesmo, porque tudo está dentro do mesmo contexto, é se você tem se preocupado com a igreja do Senhor. Se você não tem maltratado o corpo dele. Falando mal. Não orando, desprezando com as suas atitudes. Com a falta de amor. Tudo isso são formas indignas. E não confessadas, principalmente. E que continuam. Então, se você está insatisfeito com o corpo que Cristo lhe deu, e você tem amaldiçoado, digamos, aquilo que ele abençoa, como é que você está perante Cristo? Me responda. Você maldiz aquilo que ele ama. É uma forma indigna ou não é? É o que Paulo diz, devo louvar vocês? Eu não louvo. Então este é um critério primordial para a ceia. Porque se você está unido com Cristo, sinceramente e verdadeiramente, o que vai fluir em você é um cuidado mútuo. É um amor pela igreja de Cristo. Você vai levar os problemas do seu irmão em prioridade até mesmo do que os seus. Você vai ter o seu irmão como superior a você mesmo. Não é isso que diz as Escrituras? Então nós temos que refletir sobre isso, porque receptores indignos da ceia do Senhor se enquadram também nestes critérios de comunhão. Tá? E aí, ainda dentro deste ponto, dos receptores, segunda classe dos receptores indignos, é para isso que existe na igreja o batismo e a disciplina eclesiástica. Tá? Por quê? Vamos lá. Aqueles que são indignos da mesa do Senhor são aqueles que são incrédulos e aqueles que estão vivendo em pecado. Além desses, existem aqueles que chamamos de irmãos, que são mencionados em 1 Coríntios 5:11, tá?
onde estão vivendo em pecado e não devem ser admitidos na mesa do Senhor. Destes que permanecem a viver nesses pecados e outros que porventura caracterizem uma vida ímpia e imoral, devem ser disciplinados pela igreja, sendo marcados por não estarem vivendo em conformidade com as ordenanças do Evangelho. Aqueles que não fizeram uma profissão de fé e não mostraram com suas vidas que pertencem à fé, porque a profissão de fé é uma coisa, a sua conduta acompanhar aquilo que a sua boca diz é outra. Tá? Então, amados, esses que não fizeram uma profissão de fé e não mostram com suas vidas que pertencem à fé, não devem participar da ceia do Senhor. Tal como acontece com o batismo. Nós não temos óculos especiais para ver quem são os eleitos. Tá? Você consegue, com óculos, com seus olhos, saber quem são os eleitos de Deus? Não, não dá para saber. Mas temos olhos e ouvidos para ouvir seus testemunhos e ver o seu andar de vida. Tá? Olha porque a comunhão é importante. Olha porque Paulo destaca a comunhão como critério para participar da ceia do Senhor. Porque é justamente nesse caminhar junto é que nós podemos saber se a Alanis está vivendo e glorificando a Cristo com a sua vida. Saber se o Flávio tem sido também um bom marido. Pela sua conduta. E venhamos e convenhamos, irmãos. Eu estou falando de uma comunhão séria. Dá para saber ou não dá? Lógico que dá. Tudo fica à mostra. Tá? Eu bato o olho aqui e eu já vejo se a pessoa já está meio, né? Peguei a irmãzinha e falei, tá tudo bem ali, irmãozinha? Ela, tem que orar mais. Dá para saber, irmão. Dá para saber. Mas isso está intrinsecamente ligado à sua vida na igreja. Agora, se você é só um frequentador de igreja, claro que não vai ter critério para saber isso. Não vai ter como a igreja analisar isso. Tá? Por isso que a comunhão ela é importante. Por isso que um visitante é muito difícil ele ser admitido. Porque eu não sei se ele está em rebelião contra a igreja que ele veio. Eu não sei se ele está em submissão contra o pastor dele. Eu não sei se ele está andando em comunhão com Cristo. Eu não sei nem se ele é batizado. Que ele pode mentir também. Então quem participa da ceia do Senhor pelo correto é os membros das suas igrejas dentro das suas igrejas. A Igreja Universal de Cristo só entra os eleitos, então não compare isso. Agora aqui, nós que não temos esses óculos especiais para saber quem é quem, nós vivemos dentro das nossas realidades e dentro daquilo que Cristo estabeleceu na sua palavra, disciplina eclesiástica e batismo, para termos crivos sobre quem deve ser admitido como membro ou até mesmo, né, na ceia do Senhor, ou até o batismo, né? Estão entendendo, irmãos? Então, perceba, aqueles que vivem em rebelião aberta, não são batizados e não fizeram uma profissão de fé, não devem participar da ceia do Senhor. Tá? Por que o batismo é importante? Porque o batismo é o que formaliza que a pessoa realmente tem andado em novidade de vida e que realmente ela crê no Evangelho de Cristo. Tá? Por isso que nós temos os irmãos aqui, que espero que em agosto, mês que vem, nós concluamos aí o processo de membresia deles, tá? E recebamos eles, né, como membros. Mas quanto tempo vocês já estão aqui? Já fez um ano? É? 7 meses, né? 7 meses. Né? Levou um tempo ali para adaptar, teve uns erros aqui, outros erros ali, né? Foi corrigindo, vem para cá, dá um tapinha aqui, dá outro tapinha ali, dá um carinho aqui, né? Mas 7 meses, né? Conhecendo a nossa confissão, mas principalmente, eles estão vivendo a comunhão da igreja. Eu consigo chegar no Israel, no Vitor, e falar, vocês conhecem o Flávio e a Gerlane? Vocês conseguem
visitá-los e conversar com eles? Conseguimos. Eles são acessíveis. Eles estão na igreja, eles se preocupam com a igreja, eles oram com a igreja. Então nós conseguimos, né? E aí, concretizando o batismo, que é o sinal externo de tudo isso, de que eles têm vivido as ordens do Evangelho, aí eles são admitidos na ceia. Tá? E não o inverso. Porque em Atos nós vemos uma ordem, né? Aqueles que creram foram batizados, se dedicavam na doutrina dos apóstolos, e eles comungavam. O partir do pão, as orações, né? Aí sim veio essas outras etapas. Então, amados, o batismo é importante? A disciplina eclesiástica? Também. Alguém que está passando por uma disciplina eclesiástica, o que subentende-se sobre aquela pessoa? Hã? Não entendi. Comunhão foi rompida. Por quê? Porque eu não gosto dele? Por causa do quê? O que caracteriza essa comunhão rompida? A própria conduta da pessoa. Ou seja, a profissão de fé que ela fez um dia não está sendo condizente com as atitudes dela. Então, ela não está andando em conformidade com o Evangelho. Deve participar da ceia? Não. Pode falar. Para chegar na disciplina tem vários passos, né? Então, Mateus 18. mostra uma dureza de coração muito grande. Exato. Porque primeiro uma pessoa vai falar com ela, depois, se não der certo, mais uma, duas pessoas. Ou três no caso, né? E depois a própria igreja falando com a pessoa. Então, se a pessoa chega no estágio da disciplina, é porque a dureza de coração está muito grande. Então, é um indicativo bem preocupante, né? Exatamente. Não é algo assim que às vezes a pessoa olha e fala, não, só porque está com a conduta errada, já foi para disciplinar rapidinho. Não, a igreja faz tudo possível para evitar que isso aconteça, né? Exatamente. Mas se chega nesse ponto é porque realmente a igreja fez o que podia. Exatamente. Para poder corrigir a conduta errada. E um detalhe importante, dentro de Mateus 18, a privação da ceia do Senhor é a partir do ponto que é identificado, tá? Que ela não tenha andado em conformidade com o Evangelho. Então, no primeiro passo de 2018, que é chegar no irmão e informar o erro, ali já pode ser rompido, tá? A sua participação na ceia. Os outros passos, que culminam o quê? Na exclusão, né? Não tem nada a ver, né? Porque só vai privar da ceia quando for excluído. Não. Pode ser que a privação da ceia aconteça antes, tá? E lembrando, ninguém deseja que isso aconteça. Então é caracterizado realmente, como o Vitor falou, de uma dureza de coração muito grande, tá? Então vamos lá. Aqueles que vivem em rebelião aberta, em amarelo lá no final, não são batizados e não fizeram a profissão de fé, não devem participar da ceia. Admiti-los na ceia do Senhor, sabendo dessas coisas, olha só, é pecar e contaminar o que é santo. Pergunta aos irmãos, quem é responsável sobre a administração da ceia? Vocês já estudaram isso? Exatamente. Então, cabe ao próprio pastor. Pergunta aos irmãos também, ele tem responsabilidade sobre quem é admitido na ceia? Sim. Será responsabilizado. Lembra lá das palavras dispenseiros? Quem são os dispenseiros? Quem são os encarregados, né, de compartilhar as coisas que forem entregues? Tá? Então existe uma responsabilidade sobre os ministros do Evangelho. E se o camarada admite ímpio na ceia do Senhor, quem que será responsabilizado? Tanto a pessoa que participa, que é um hipócrita, e tanto o pastor, porque não tem zelo pelas coisas santas. Então, os pastores têm que pensar nisso. Eu, quando chego numa igreja e falo, todo mundo participa, eu para mim, já é como entrar facas em mim. Sinceramente. Tá? Então, devemos guardar a mesa do Senhor e não permitir que os impuros se aproximem dela. Devemos guardar. Deve existir cercas em volta disso. Tá bom? E ele nos deu os meios para isso, que é o quê? Batismo e disciplina eclesiástica. Tá?
alguns textos que falam sobre esses pontos, que eu coloquei ali, 1 Coríntios 5,11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem, olha lá, associar-se. Tá? Não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, olha lá, está então inserido na igreja? Está, dizendo-se irmão. Seja imoral, olha os outros, avarento, idólatra, caluniador, tá? Fica falando mal dos irmãos, fica falando mal do pastor, fica inflamando o coração dos outros, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Aí eu admito a pessoa, não sei. Estão entendendo a seriedade do que é isso, irmãos? 2 Tessalonicenses 3,14. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, diz Paulo, marquem-no. Para marcar essa pessoa. E, olha a palavrinha de novo ali, não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. O que é esse marquem? É para a igreja colocar essa pessoa em distinção dos demais. É para a própria igreja fazer realmente que essa pessoa se sinta envergonhada. Forte, né? Eu nem imagino, mas se acontecesse, como que seria não participar da ceia? Que vergonha. A igreja inteira participando. Estou falando de uma pessoa que está caminhando com a igreja, né? Mas que vergonha. Por causa da minha conduta, eu ficar de fora. Eu ficar marcado como um filho das trevas. Não estou falando de um visitante que a igreja não tem. Apesar que muitos se sentem, né? Muito ofendidos com isso. Mas é porque não sabem diferenciar as coisas. Mas eu estou falando de um membro. Uma pessoa que anos caminhando com a igreja começa a ter uma conduta reprovável. Aí ela fica no canto, marcada. Você já pensou isso? Talvez para alguns seja só a ceia mesmo. Eu acho que eu não ia querer nem mais. Não sei. Ia ser um sentimento horrível. Atos 2,41. Aí aquelas as ordens, né, que eu falei aos irmãos. Os que aceitaram a mensagem, creram, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Tá? Então o batismo, ele era a forma como as pessoas eram acrescidas na membresia da igreja. Correto? Segundo Atos 2,41. Porque esse número de 3.000 pessoas era a contabilização do quê? Hã? Hã? Dos salvos? Da igreja, irmãos. Da igreja de Cristo. Tá? A igreja visível. Né? Então, o batismo é a forma de ingresso na membresia. Terceiro, a participação dos indignos. Mas se o incrédulo participar da ceia do Senhor? A resposta da confissão é que ele comete um grande pecado contra Cristo. Além disso, ele não deve, portanto, ser admitido à mesa do Senhor. O pastor ou pastores de uma igreja, portanto, não devem permitir que os incrédulos participem da ceia do Senhor. Isso não é aqui, isso não é só na outra igreja, isso é em todas as igrejas. Um pastor, ele de forma alguma pode permitir que um incrédulo participe da ceia do Senhor. 2 Coríntios capítulo 6. O que tem a ver a luz com as trevas? Agora a pergunta que eu deixo para os irmãos. Quais os cuidados que ele tem que ter para que isso não ocorra? E outra pergunta, eles têm tomado esses cuidados? Eles devem cercar a mesa, isto é, devem declarar claramente no início da observância da ceia que os incrédulos não são bem-vindos.
para participar dos elementos do pão e do vinho. Agora, sinceramente, pelas suas andanças por aí, qual foi o pastor que você chegou? Ele chegou na hora da administração da ceia e falou: ó, aqui não é bem-vindo os incrédulos, aqueles que não têm parte com Cristo. Nunca. Pelo contrário, né? Parece que convida os incrédulos, né? A participar, né? Venham todos, não fiquem de fora. Pensa. Né? Oi? Como se fosse um evento, né? Um dia especial, né? O dia de um cantor famoso que vai lá num show, né? Então, amados, eles devem declarar que os incrédulos não são bem-vindos para participar dos elementos do pão e do vinho. Pois aqueles que participam da ceia do Senhor, que são incrédulos e estão em pecado, comem e bebem julgamento ou condenação sobre si mesmos. 1 Coríntios 11, 29. E o que ensina o apóstolo? É o que ensina o apóstolo. Aqueles que consideram a ceia do Senhor como comum e dela participam enquanto estão em pecado, pecam contra o Salvador e são feitos sujeitos do terrível julgamento de Deus. A razão é que esta é uma ordenança solene apenas para os discípulos de Cristo, ou seja, os salvos. Além disso, os elementos do pão e do vinho simbolizam o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, aquele que participa indignamente da ceia insulta o próprio Cristo. Tá? João Calvino, ele tem algumas palavras quanto a isso. Comer indignamente, portanto, é perverter o uso puro e correto dela pelo nosso abuso dela. Por isso, há vários graus dessa indignidade, por assim dizer. Uns ofendem mais gravemente e outros nem tanto. Assim como os pecados. Os pecados, eu não estou querendo dizer que pecado deixa de ser pecado, mas existem pecados mais agressivos a Deus e outros menos? Sim, com certeza. E é isso que João Calvino está dizendo. Algum fornicador, ou talvez um perjurador, ou bêbado, ou trapaceiro, se intromete sem arrependimento. Como tal desprezo absoluto é um sinal de insulto desmedido contra Cristo. Não pode haver dúvida de que tal pessoa, seja ela quem for, receba a ceia para sua própria destruição. Como então há vários graus de participação indigna, assim o Senhor pune alguns mais ligeiramente e outros inflige punição mais severa. O que diz lá no final de 1 Coríntios? Por isso que muitos estão enfermos. E muitos dormem, ou seja, morrem. Nossa, Deus mata? Mata, com certeza. Tá? Então, isso aqui é algo benéfico para os crentes? É uma bênção, uma fonte de bênção, como nós vimos? Sim, mas ao mesmo tempo, se não feito da forma correta, pode estabelecer sobre nós um grande juízo de Deus. Vocês leram há poucos dias, em Atos capítulo 5, né? O que aconteceu com Ananias e Safira? O que Deus fez com eles? Matou eles. No Novo Testamento. Nossa, período da graça. Pois é, mas Deus não muda, irmãos. Deus continua mesmo Deus justo. Tá? Santo. E nós devemos ter grande temor. Matthew Paul, ele diz: será culpado do corpo e do sangue do Senhor, incorrerá na culpa da profanação desta sagrada instituição, pois um abuso oferecido ao memorial alcança aquele de quem é um sinal. Como o abuso do selo de um rei ou imagem é justamente considerado um abuso do próprio rei. Vocês estão lembrados lá da sepultura de Cristo? Que foi colocada uma pedra, e o que mais colocaram naquela pedra? Um selo do próprio rei. E guardas foram colocados. Ou seja, se rompesse aquele selo, era uma afronta contra o próprio rei. Se você ferir o selo ou o sinal daquilo que está representando aqui, você está ferindo o próprio que é representado. Então alguns a carregam mais alto e será punido como se tivesse crucificado a Cristo. A profanação da ordenança de Cristo refletindo o seu próprio Cristo. Tá?
Philip Schaff, né? Comer e beber a mesa do Senhor como em uma refeição comum, pois esse é o caso suposto, é certamente afrontar o corpo e o sangue de Cristo. E uma vez que na Epístola a Hebreus 10, 29, aqueles que pecam deliberadamente, depois de terem recebido o conhecimento da verdade, dizem que contam o sangue da aliança como uma coisa comum. Ou seja, nada diferente de outro sangue. Participar da ceia do Senhor como se fosse um ato comum, como muitos fazem, é você considerar o sangue de Cristo como o sangue de qualquer outro. É o que está dizendo Philip Schaff. E, continua dizendo, as duas expressões parecem tão inteiramente semelhantes na concepção geral pretendida por elas, que não parece haver nenhuma boa razão para recuar disso como a ideia à vista. Eles consideram o que é santo como comum. E esse é o grande problema. Amados, um grande sinal de que você está vivendo em uma incredulidade é quando você começar a tratar as coisas que são santas como algo ordinário, corriqueiro, comum. A igreja é a igreja. Come corito. A ceia. Todo domingo tem. O dia que você começar a tratar as coisas que são santas com desprezo, porque tratar como comum algo que é extraordinário é um grande pecado. Isso é uma forma indigna de participar da ceia do Senhor. Que você pense nisso. E assim, trazem julgamento de Deus sobre si mesmos. Portanto, aqueles que são incrédulos e vivem em pecado não devem ser admitidos na ceia do Senhor. O cálice e o pão devem ser retirados deles, para que a ordenança do Senhor não seja contaminada. E para que não comam e bebam destruição sobre si mesmos. Então, quem participa? Quarto ponto. Aqueles que são dignos de vir à mesa do Senhor são exatamente aqueles que se conhecem como pecadores indignos e que precisam da graça. Eles não têm uma pretensão de justiça própria, mas esperança apenas em Cristo. São aqueles que experimentaram a graça regeneradora e conhecem Cristo, Senhor. São aqueles que têm uma compreensão do que significa essa ordenança. Ou seja, justamente não tratar isso como comum. E só não vai tratar como comum quando tiver uma correta compreensão disso. Por isso que essa matéria aqui, este capítulo, tem 86 slides. Tá? Porque é sério. São aqueles que professam ser pessoas pelas quais Cristo morreu. São aqueles por cuja causa o corpo de Cristo foi partido e o seu sangue derramado. Não são perfeitos os participantes da ceia. Claro que não. Caem todos os dias, eles não são sem pecado. Mas qual é a diferença? São pessoas que lutam com o seu pecado e querem vencer a corrupção remanescente. Eles querem buscar o auxílio do Senhor. São eles que são capazes de examinar antes da ceia. São eles que conseguem fazer o autoexame. Porque o hipócrita, ele anulou sua própria consciência. Ele difama a igreja, ele faz tudo aquilo que nós vimos em 1 Coríntios 5, e ele acha que está normal a vida dele. Esse é um rebelde. Agora, quem tem capacidade de se autoexaminar? Somente aquele que recebeu arrependimento. Somente aquele que não é escravo mais do pecado. Somente aquele que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eles querem buscar auxílio do Senhor. São eles que são capazes de examinar antes de participar da ceia. São aqueles que confessaram seus pecados e pediram perdão. E na ceia eles têm o sinal do perdão dos pecados. Eles são aqueles que estão arrependidos e realmente querem obedecer ao Salvador. São aqueles que sabem que nada podem fazer sem Cristo. Então a questão aqui é você não ser um hipócrita. Não ser um indigno na ceia do Senhor é você querer sentar na mesa dos demônios e querer sentar na mesa de Cristo. Mas como que eu faço isso sendo um miserável pecador, estando envolto a pecados? Porque um eleito, ele cai todos os dias.
confessando eles, não se sentindo bem com nenhum desses pecados, e você pedindo perdão a Cristo. É assim. Cumprindo as ordenanças do Senhor. Se você estiver indo levar uma oferta e lembrar que o seu irmão tem algo contra você, o que eu devo fazer? Deixa a oferta lá e vá se reconciliar com seu irmão. Depois você volte e ofereça. Imagine você participar da ceia tendo algo contra seu irmão. Você nem deve, irmão. Não faça isso. Manchada. Que aí você está caindo no mesmo pecado da igreja de Corinto. Você não está esperando os outros. Você não está tendo consideração pela igreja de Cristo. Porque aquela pessoa é amada pelo Senhor, independente dos erros dela. E outra, você não é juiz. Nós temos um grande erro de querermos ser juízes, de querer ser a própria lei sobre as pessoas. Só que esquecemos, como a devocional de hoje, que a lei não tem mais efeito sobre aqueles que estão sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas nós queremos ser a lei. Olha que incoerência, né? Por que nosso coração se inflama contra os irmãos? Porque certamente você viu um erro dele. E aí você fica, né, com aquele ódio, você fica com aquela raiva da pessoa. Aí eu te faço uma pergunta, você é a lei? Aí eu te faço outra pergunta, aquela pessoa, ela está sob a lei? Não está. Então por que eu estou fazendo isso? As nossas atitudes são incoerentes com a palavra, irmãos. O que Cristo fala para Pedro? Se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo em um dia? Você faz isso? É um número que é impossível, né? É um número, Cristo já mandou um número que é justamente para simbolizar que a misericórdia deve acompanhar você antes do seu juízo e da sua crítica e do seu senso de colocar aquela pessoa para baixo. Então pensemos nisso, irmãos. Quem são os participantes? São pecadores que se arrependem e confessam. Pessoas que necessitam de Cristo todos os dias. John Gill, examine esse homem a si mesmo. Examine e tente também se é sólido na doutrina da fé, ou que ele prove que é assim, ou que mostre que é alguém que é aprovado por isso, a quem a palavra da fé veio com poder, a quem recebeu no amor dela e crê firmemente nela, já que um herege deve ser rejeitado da comunhão da igreja, a ser barrado das ordenanças dela, examine-se a si mesmo, se Cristo está nele, se lhe é revelado, e nele como caminho da salvação de Deus, e esperança de glória, se ele é formado em sua alma, seu espírito, posto em sua graça, implantado ali, uma vez que, se Cristo não está dentro, de nada adiantará participar dos símbolos exteriores do seu corpo e sangue. Mas se o homem, ao refletir sobre a influência e ao testemunho do Espírito, pode chegar a uma satisfação nessas coisas, por mais mesquinho e indigno que a pessoa pareça ser, aos seus próprios olhos que vem à mesa do Senhor e acolha. A questão aqui é que os seus pecados não podem ser maiores do que o perdão oferecido na cruz. Mas a questão do examine-se a si mesmo é para ver se Cristo tem sido gerado no seu coração dia após dia. Se na sua caminhada cristã existe uma diferença de como você começou e como você está hoje. Se o Espírito testifica, e esse testifica não é uma vozinha no seu ouvido, é com a sua conduta de que você tem sido trabalhado. Repito, a ceia é para pecadores, mas pecadores penitentes, pecadores que se arrependem, tá? Enfim. Então vamos voltar lá no texto. Volta lá para mim, Israel, no 8º parágrafo. Vamos ver se perdeu alguma coisa. Eu vou abrir para perguntas dos irmãos. Todas as pessoas ignorantes e ímpias, um grupo só, tá? Incrédulos, como tais, são incapazes de desfrutar de comunhão com Cristo. Aí, são também indignas na mesa do Senhor e não podem, sem grande pecado contra Ele, enquanto eles permanecem assim,
participar destes santos mistérios, ou ser admitidos a eles. Sim, quem participar indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, comendo e bebendo juízo para si mesmo, tá? Então, amados, está aqui o texto da confissão, acredito que foi abordado todas essas questões, os grupos, quem são os indignos, o porquê disto, tá? Quais são os meios que utilizamos para que a ceia do Senhor, a igreja permaneça pura, tá? Porque Deus nos deu meios na sua palavra para que isso continue. E assim, né, buscamos a glória de Cristo e a obediência do Evangelho. Tá? Alguma dúvida, comentário, pergunta dos irmãos?